Amado Mestre Jesus, Senhor de infinita bondade e justiça, te agradecemos por mais esta oportunidade de estudo do Livro dos Espíritos, da doutrina amorosa que contribui para o nosso aprimoramento e evolução espiritual. Dai-nos, Senhor, a tua paz, o teu amor, para que juntos possamos ampliar o nosso entendimento e aumentar cada vez mais o nosso sentimento de amor ao próximo. Assim seja. Que assim seja. Bom, vamos. É o seu Everaldo chegando aí, ó. Atrasado. Iniciar lá nosso estudo. Hoje a gente vai fazer o estudo da questão 207, sobre sobre a parecença física, a semelhança física e moral, né, as morais. Eu vou compartilhar aqui para vocês, no momento. Está todo mundo enxergando aí? Não. Ainda não. Agora? Tá carregando. Agora sim. Oi. Semelhança física e morais, né? Então, diversas questões, da 207 até a 217. Realmente a gente vai conseguir finalizar esse O Zoom não vai dar um tempinho para a gente não, hein? Não vai dar plus para a gente hoje, não. Vamos lá. Iniciando a nossa questão, 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física? Transmitirão também alguma parecença moral? Resposta: não. Que diferentes são as almas ou espíritos uns de outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, nessa questão, a gente tem, dentro do Livro dos Espíritos, uma informação importante, e até filosófica, né? Então, nós sabemos que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. O que isso quer dizer? Um espírito, ele não gera outro espírito. Mas um corpo, nós sabemos, pode gerar um outro corpo. Isso é muito importante. E importante também porque nós sabemos, uma vez que nós não somos criados a partir de outro espírito, nós somos criados e fomos criados por Deus. Essa é a grande questão filosófica dessa abordagem. E agora? No estudo anterior, nós falamos sobre as semelhanças, a parentela, né? A semelhança do corpo físico. Nós aprendemos que, sim, a consanguinidade, a genética, traz essas características do corpo, mas, em relação aos aspectos morais, a gente vai estudar hoje que isso é bem relativo, né? Não é tão assim como é no corpo. Então, a gente entende que existem alguns meandros aí nesse contexto. Mas pode acontecer alguma coisa desse tipo, não pode, Alessandro? Tipo, um grupo de espíritos que são simpáticos uns ao outro, que tem ou um moral muito baixo ou um moral muito alto, eles escolherem nascer numa mesma família, aí vão ter mais ou menos as mesmas características, não? Sim, vamos lá na questão A, que aí o Livro dos Espíritos vai responder exatamente a sua pergunta. Vamos lá. De onde se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? Resposta: é que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela similitude dos pendores. E aí, Elisete, é a resposta da sua questão. Então, apesar de o espírito não gerar outro espírito,
Então, aquilo que nós observamos da semelhança moral entre as pessoas que estão na mesma família, no mesmo grupo familiar, ela tem essa resposta aí, né? Então, na verdade, são espíritos que, por afinidade, se agrupam, planejam os processos reencarnatórios entre si, junto com a espiritualidade maior, e reencarnam juntos para que também juntos possam evoluir. Não dessa Ou forma. ficar parado, não. Porque é aquilo, tanto a gente vê isso com famílias que têm um moral elevado, quanto aquelas que têm um moral muito baixo. Eu estava esses dias vendo uma cliente minha que, gente, ela já perdeu 3 filhos assassinados que entraram na bandidagem, né? Então, parece que essas 3 crianças ou se atraíram porque tinham a mesma tendência, né? E todos assim muito jovens desencarnaram. É muito complexo isso, né? Isso é bem até infelizmente comum. É lógico que são espíritos que não reencarnaram para serem assassinos ou serem ladrões. Mas Ninguém tinham a tendência, né? exatamente. Então, essa afinidade que a gente está colocando aqui é uma afinidade tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, esse processo ele acontece do bem tanto para o mal, né? Então, nesse caso que você citou, eles não reencarnaram com o propósito de serem assassinos ou entrarem no tráfico, mas eles tinham que resistir à fascinação do crime e, obviamente, pelo que você colocou, acabaram não concluindo com ele. Faliram, né? Faliram no que eles se propuseram a fazer, né? Exatamente. Bom, aí agora vamos à próxima. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bom, sou Everaldo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, já falou, Boa boa noite noite. para todos. Desculpa o atraso, houve um problema aqui no meu equipamento e aí eu... Problemas técnicos. Isso. Questão 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aí tem um outro fator muito importante dessa questão, que é a educação, né? Tudo aquilo que nós falamos antes não inibe a educação que os pais, por obrigação, devem ter e exercer para com os seus filhos. Então, a questão da semelhança moral e física é uma coisa. Então, pais e filhos que se parecem fisicamente não quer dizer que eles tenham as mesmas aptidões, as mesmas tendências, porque são parecidos fisicamente. Pais e filhos, mesmo que fisicamente são parecidos e são também parecidos moralmente, isso não quer dizer que o espírito do pai gerou o espírito do filho. Nada a ver. Entendeu? Isso acontece em função da proximidade, da afinidade que existem antes mesmo de nós reencarnarmos. Agora, a próxima questão, essa 208, fala o seguinte: então, os pais exercem influência sobre os filhos? A resposta é evidente que sim. Inclusive, essa é a missão dos pais, de exercer a sua influência benéfica, obviamente, para com seus filhos através da educação. Esse é o contexto e essa é a razão de nós reencarnarmos nesse formato de pai, filho, irmãos, em família. Certo?
Alessandro, eu tenho visto muito ultimamente alguns pais que estão desgovernados, aí de repente nasce uma criança, ou então os filhos estão nascendo, e aí é engraçado que a criança que parece que está ensinando aos pais. Ela vem com um cabedal de conhecimento, ou então de maturidade, que acaba transformando um pouco a situação em que os pais estão. Isso aí também provavelmente é um comprometimento, não que ela tenha sido gerada tal assim, mas é um comprometimento espiritual que se faz, né? Com certeza. Nós, em função de nós estarmos vivenciando agora um momento de transformação, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós estamos recebendo, né, a reencarnação de muitos espíritos considerados espíritos mais evoluídos, justamente para modificar o padrão vibratório do nosso planeta. Então, o que lá está no Apocalipse, o que Jesus falou sobre a separação do joio do trigo, já vem acontecendo há muito tempo, onde muitos espíritos que, através de suas experiências negativas e de seus crimes, não têm e não terão mais a oportunidade de reencarnar no planeta Terra, porque o planeta Terra ele precisa vibrar de uma forma melhor, né? Então, o que acontece? Espíritos estão desencarnando, que espíritos não vibram mais de acordo com os padrões que a Terra precisa vibrar, não reencarnarão mais, e a Terra será um habitat para crianças e espíritos, obviamente, que são mais evoluídos. Então, nossos filhos, nossos netos vão construir um planeta muito mais enriquecedor, muito mais responsável do que nós estamos observando hoje. E o que nós observamos hoje é que são essas crises, a própria, o horror ao errado, o horror à injustiça que estamos todos observando hoje, isso tudo indigna nós que já somos velhos. Imagina essas crianças que já reencarnaram com isso na mente, já com isso muito naturalmente trabalhado neles. Então, eles serão os políticos do futuro e serão honestos. Assim a gente deseja e serão. E eles, sendo os políticos, os reformadores honestos, construirão um mundo muito mais justo do que esse que nós estamos vivenciando hoje. Mas aí a gente volta a essa 208. Nós somos os responsáveis por isso, que eles vêm com esse cabedal. Mas se nós não construirmos isso dentro da cabecinha deles, não aprimorarmos, né, esse conhecimento, aí pode ir tudo por água abaixo, né? Aí nós seremos os culpados disso. Com certeza, né? Se nós falharmos na educação, nós teremos a nossa parcela de responsabilidade na questão moral desses nossos filhos e das crianças que nós teremos que educar. E aí, realmente, nós vamos contribuir para um mundo não tão bom assim se essa criança falhar em função da nossa falta de responsabilidade enquanto pais, né? E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Não? Everaldo, João, Neia, Paulo, Leandro. Ninguém quer falar nada, não? Vamos continuar. Tá todo mundo morrendo de fome, cara. Ninguém fala, só eu, cruz, credo, eu. Não muda nunca nada. Mas você quase não fala também, né, Rizete? Eu não aguento ficar de máscara por causa disso. Bom, questão 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um espírito bom para lhes animar o filho? Resposta. Um mau espírito pode pedir que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja.
aqui nós temos uma questão que é simplesmente observável. A gente consegue enxergar bons pais com filhos ruins, por exemplo, que você deu, Lisete, e também filhos muito bons e pais péssimos. Então, as coisas elas evidenciam-se dessa forma. E aí, por que que isso acontece? Por que que Deus permite que pais, por exemplo, que tenham boa conduta, uma proximidade com Deus, sejam pessoas evoluídas? E por que que Deus permite que no seio de sua família nasça um filho mau ou com tendências perversas, tendências destrutivas? O que vocês acham? Para nossa evolução, eu acho que é para nossa evolução, para que nós possamos aprender. Cada um com. Até mesmo com erro a gente aprende. Uhum. E a questão da oportunidade também, né? Já pensou se Deus permitisse? Os maus reencarnam com mal e os bons reencarnam com bons, nada mudaria. Né? Igual, tipo, branco só casa com branco, preto só casa com preto. Hoje nós não teríamos essa miscigenação de raça que nós temos hoje. Então, quando nasce ou um bom numa família ruim ou um ruim numa família boa, para quê? Para um ajudar os outros, né? Isso aí é que vai fazer, as diferenças é que fazem nós nos auxiliarmos. Com certeza, né? Seria injusto até mesmo um espírito que precisa de excelentes educadores Né? descesse no seio de espíritos que iam piorar mais ainda a tendência dele. E, como a Néa colocou, né, observando para o lado dos pais, é um aprendizado também, porque educar um filhinho bom é muito fácil, né? Um filhinho que obedece. Cadê os meus filhos? Então, né? Que obedece, um filho que não reclama, um filho que não faz malcriação, um filho que não. Seria ótimo, né? Nossa, fica aí quietinho, criança. Seria um tédio, cara, sabia? Seria um tédio. Uma criança chata! Meu Deus do céu! Desafio é educar aquele complicado, né? Aquele genioso, né? Aquele que tem lá as suas tendências e aí também é um processo de aprimoramento, né? Não, e o sucesso, e o prazer que a gente tem a hora que ele dá um passo à frente e a gente, nossa, eu consegui que ele se modificasse um pouquinho. Eu falo porque eu vejo isso com meu filho. Quando eu vejo uma modificaçãozinha só que seja, que tenha participado, isso me dá um prazer tão grande que eu acho que os grandes espíritos devem se sentir assim em relação a nós, né? Quando nossos anjos guardiões, quando eles conseguem que a gente faça alguma coisa que eles deram aquele bizu assim no nosso ouvido, ai, que bom, ai, eles conseguiram que eles escutassem alguma coisa. E assim somos nós também com os nossos filhos. Né? Os bons espíritos chegam para nós e falam assim: nossa, a Nayara está mais paciente, conseguimos. Eles só não conseguiram ainda a Risete, que não conseguiu falar menos. Risete, Isso aí já era, nessa idade já era. Bom, vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo, questão 210. Os seus pensamentos e preces podem faz atrair para o corpo em formação do filho um espírito bom, de preferência? Resposta: não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Né? Então, Allan Kardec ainda coloca a pergunta que eu acho que é: mas aí, se a gente fizer uma prece, aquela prece fervorosa, aquele propósito, A reza forte. será que meu filho vai ser aquele filho bom mesmo, aquele filho perfeitinho? Não. Por quê? Porque a proposta aí é exatamente a educação, né? A proposta é que você, né, auxilie no processo evolutivo do seu filho. Né? Então, mas o meu filho é perfeito. Meu filho, ele não erra.
Tem muito pai assim também, né? Ah, meu filho, ele é o melhor. Tira as melhores notas, ele sabe andar de bicicleta, nunca caiu, nunca ralou o joelho, né? O filho é o perfeitinho. Sabe aquele pai chato? Que o filho é o melhor Tem de aquela tudo? criança chata. Sabe aquela criança chata também? Geralmente, o pai chato produz, né, através da educação, né, um filho mais chato do que eles. Mas, assim, é falta de observar que o seu filho, ele não é perfeito. Ele precisa aprender, compreender e respeitar o próximo, né? Então, hoje a gente vivencia um momento muito delicado, né, da humanidade, e essa semana, até mesmo na questão do racismo, isso está muito evidente, né? Se você observar as crianças não nascem com o racismo, né, estrutural, o racismo evidente que está na sociedade. Eles podem, sim, serem espíritos que reencarnaram, né, com essa tendência racista, e é isso que a gente observa. Por que o mundo hoje ainda é tão racista? Por quê? Porque são espíritos que sempre foram racistas. E, ao mesmo tempo, nascem numa sociedade que ainda estimula, né, em alguns casos, alguns grupos familiares, ainda estimula o racismo entre as pessoas, né? Então, o mundo ainda precisa mudar muito, muito, e é necessário, pelo processo de melhoramento e evolução do planeta, que espíritos que não estão mais em condições de vibrar e reencarnar no planeta Terra não tenham mais condições de voltar. Então, assim, por exemplo, o próprio racismo que a gente está falando, a pessoa, o espírito que não consegue admitir que é igual ao seu irmão, não vai ter condição de reencarnar na próxima vez no planeta Terra, porque o planeta Terra, no mundo de regeneração, isso é uma questão já óbvia, né? Então, não dá. Eu sou igual ao meu irmão e assim precisa ser, certo? Certíssimo. Vamos lá, Pedro. Vamos para a próxima questão. Questão 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por similitude de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Aqui ele está dando um exemplo, né, da semelhança de caráter, da semelhança de sentimentos entre até mesmo irmãos. E, no caso, acontece muito entre os gêmeos, que são espíritos que contêm uma sintonia muito grande. Não é regra, mas são espíritos que, vez por outra, até mesmo conseguem saber o que o outro está pensando. Uma certa Sentir o que o outro está sentindo, né? sentir o que o outro está sentindo também acontece. Muitos casos, até mesmo os espíritas já do século XIX, estudaram essa questão da telepatia entre irmãos, estudaram a capacidade que irmãos possuíam de saber que o outro estava pensando, até mesmo conseguir ler o pensamento do irmão. A gente fazia muitas experiências onde botavam o irmão num determinado quarto, apresentavam uma imagem e o outro irmão no outro local, no outro ambiente, sabia exatamente o que eu estava vendo. Então, realmente, além de ter um fator mediúnico aí nesse processo, tem a questão da simpatia entre aqueles que reencarnaram juntos, né? Certo? Certíssimo. Ah, gente, fala aí, Paulo. Tá aí, tá escondido. Fala alguma coisa, rapaz. Vamos lá. Questão 212. Há dois espíritos, ou, por outro, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Resposta: sim, mas a semelhança entre essas almas é tal que
faz-vos pareça, em muitos casos, uma só. E aqui é o exemplo das crianças siamesas, né? Crianças que nascem grudadas, né? Coladas, que possuem, às vezes, até mesmo os mesmos órgãos, né? Compartilhados. E aí não dá nem para separar em alguns casos, porque são órgãos, às vezes, vitais, onde a medicina ainda não conseguiu ter, né, uma eficácia para esses casos. Mas em muitos outros casos, é possível separá-los, sim, e é possível que eles tenham vidas normais. Mas por que isso acontece? A questão é essa. A resposta ela vem dizendo pelas semelhanças das suas tendências, né? Então, aqui a gente pode colocar que não são as semelhanças boas. Então, são dois espíritos que se amam muito e por isso eles nasceram grudados. Não é isso. São semelhanças em aspectos negativos. Por exemplo, são espíritos que são muito egoístas, muito orgulhosos, muito apegados e, às vezes, até são espíritos que, em outras encarnações, foram até inimigos, né? E que o sentimento de ódio acaba levando a ambos a se aproximarem e a se imantarem em relação a perispírito, acabando que a reencarnação acaba sendo o último recurso da espiritualidade para que esses dois espíritos possam amar, né? Amar um ao outro. Então, é um processo muito interessante que isso deve ser estudado, né? Não, e eu acho que é muito interessante que uma situação que Deus permite que eles consigam evoluir junto. Aqueles, pelo menos, que não podem ser separados, eles são obrigados a evoluir junto, né? Que o que um faz, o outro tem que fazer também, mesmo que eles se odeiem, eles são obrigados um a acompanhar o outro, ver tudo que o outro está fazendo. Então, deve ser humilhante, mas eles aprendem a se amar. Que eu vi um documentário sobre esse tipo de gêmeos, nossa, que eles acabam se amando tanto que tem alguns que não querem nem ser separados. Eles querem continuar, eles têm medo que o outro morra, né? Eles querem permanecer juntos sempre. Nossa, a gente vê como é tremenda a sabedoria divina, né? Que sabe a coisa certa a fazer sempre. Bom, vamos lá, dando continuidade. Eu tenho 10 minutos aí para a gente acabar isso tudo. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes nota entre eles? Resposta. Não é de graça que sejam, não é regra, desculpa, que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que os espíritos maus entendem de lutar juntos no palco da vida. Então foi o que nós falamos, né, em relação à questão dos gêmeos. Não é uma regra. Acontece que muitos casos, né, tanto no caso dos siameses quanto em casos de gêmeos, que são espíritos que às vezes são inimigos e a providência divina faz com que eles reencarnem numa condição de similitude, e isso é interessante, justamente para mostrar um para o outro que eles são iguais, né? Então é um aprendizado muito legal, né? Então aquele que se acha superior ao outro, às vezes a própria encarnação vai mostrando para ele que ele é igual ao outro, principalmente aquele espírito que numa outra encarnação ele pôde ter uma certa aversão. Ninguém falar nada não? Vamos lá. Não falar, eu falo. Pode seguir. Existe alguém que fala mais que a Risete. Esse alguém sou eu. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Olha, alegorias para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votava. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, aqui nessa questão, essa história de que são crianças, os irmãos se odeiam tanto que no ventre da mãe eles brigavam.
mentira. Não tem como. Até mesmo porque eles, os gêmeos, no caso, né? Que estariam aí compartilhando a barriga da mãe, eles não têm consciência, a criança não tem consciência, nem Eles não se reconhecem, né? o seu cérebro ainda não está em formação, então o espírito não consegue nem atuar direito nesse corpo, que é um corpo ainda em formação. Então é alegoria, é historinha. Já imaginou? Olha só, já imaginou se isso acontecesse realmente? Ia ser uma tragédia, né? Ia nascer um monte de criança com o olho roxo, nariz quebrado, que o mais forte dar um socão logo, chute. Ia ser terrível, cara. Então não tem como a gente acreditar numa situação dessa. Agora, de fato, que as crianças chutam, elas chutam, né? As mães estão aí para... Você sabe por que chutam, né? Porque o espaço é pequeno dentro do útero, coitado, o bichinho grandão já, não tem como. Bom, 215. Que é a que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Aqui a questão amplia. Também, os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela similitude de seus pendores, mais ou menos puros conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada por união de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem, para nele reencarnar, um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos, nela se acham no meio que lhes é próprio. Então, vamos deixar essa questão aqui para o próximo estudo, porque as outras questões, elas estão abordando, são questões muito interessantes e que aí já não abordam mais a questão da individualidade do grupo familiar, mas é uma questão que já está ampliando o conceito para o grupo social. Coletividade, né? Coletividade é sociedade já. E é um ponto que a gente pode observar de uma forma muito legal e a gente faz uma reflexão, né? Por que nós escolhemos nascer no Brasil, né? Porque essa questão está dizendo sobre isso. Né? Por que nós escolhemos nascer no Brasil? Por que nós escolhemos nascer no Rio de Janeiro? Nós é perfeito. Nós é espírito perfeito. E aí muita gente questiona assim, esse povinho, você faz parte desse povinho. Uhum. Você construiu e está construindo, não só numa encarnação, mas em outra encarnação, esse povo. Então, essa escolha, ela é uma escolha muito interessante. Você faz parte de uma sociedade, um grupo familiar imenso. Então, o seu país, a sua sociedade, até o bairro onde você está inserido, tudo isso tem um porquê e você precisa, né, auxiliar os seus irmãos que estão dentro desse grupo social. Né? Certo, gente? Certíssimo. Na realidade, resumindo tudo, você quer dizer que nós é farinha do mesmo saco? E aí? Bom, vamos lá. 2 questões imensas, a gente tem 2 minutos. Não vai dar tempo da gente desmembrar essas 2 questões. Melhor a gente fazer a nossa prece final, né, e permitir que a espiritualidade possa fluidificar nossas águas, nossos lares, né, e depois, né, no próximo estudo, a gente aborda com mais calma a próxima questão. Bem, gente? Ok. Pode fazer a prece aí em 20 segundos. Ninguém? Leandro, você consegue, Leandro. Você faz a prece em 20 segundos.
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade do estudo. Agradecemos pelo amparo, agradecemos pela nossa família, agradecemos pelas bênçãos em nossas vidas. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa continuar nos auxiliando essa humanidade, que a Sua paz e Seu amor possa estar adentrando todos os corações, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Uma boa semana para você, Geraldo. Boa noite, Para Ney. vocês também, obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom domingo. Fala aí, Paulo. Eu Paulo só queria está assistir só, cara. escondidinho. Eu só queria Valeu. assistir só. Foi muito bom, muito bom. Oi, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, velho. Bom domingo para Apareceu o todos. Paulo aí, né? Eu também, olha lá. Os escondidos. Quanto o João. Valeu, gente. Muito bom. Obrigado. Valeu. Para vocês. Boa noite. Boa noite. Saiu.